nessa infraestrutura básica mesmo, né? Então, assim, por isso que eu falo que eu acho que a gente está muito aquém, ainda tem muito a se fazer pela inclusão da pessoa com deficiência ainda na universidade, sobretudo aqui em Campos. Mas, assim, não é diferente em Niterói, sabe? Às vezes que eu vou em Niterói, os campos, as calçadas dos campos, gente, eu falo assim, como que um cadeirante passa aqui? Como que um deficiente visual pisa nesse buraco? Você está entendendo? São, assim, não é uma coisa exclusiva aqui nossa. É importante falar isso. A gente está quem a gente está, mas não é só aqui. Eu acho assim que a gente, enquanto núcleo, a gente ter, né, o fato de a gente ter um núcleo de acessibilidade aqui, que de alguma forma já dê algum suporte para esse aluno, não que a gente tem que se contentar com isso, mas eu acho que ali é o canal, ali é que tem que se iniciar, entendeu? Essa verdadeira inclusão, tá? Sabe mais ou menos a quantidade de alunos dentro da universidade? Não sei te dizer. É meio visível, né? Porque eles se tornam um tanto que invisíveis dentro da universidade. A gente não tem uma relação com eles, a gente não sabe quem são, a gente não vê, né? Você torna invisível a galera que entra, até porque tem cota para esses alunos. Tem cota para esses alunos. Então deve ter dados sobre isso. Qual que é a relação, como que a gente está estabelecendo essa relação com esses alunos? Tem esses dados, acredito que a Cristina tem esses dados, vocês podem procurar por ela ali, que ela, enfim, com certeza vai fornecer para vocês. O máximo que eu conseguiria dizer, mas assim, não sei de cabeça, é o número de bolsas para pessoas com deficiência, porque geralmente, assim, a gente consegue atender mais ou menos 90% do nosso público, das pessoas com deficiência, com a bolsa estudantil. Então, o número... não tem um número específico para campus. Nenhuma das modalidades de bolsa a gente tem um número específico por polo. A gente concorre, é uma outra questão, né, da política de assistência estudantil, a gente concorre igualmente com todos os polos. Então, se são lançadas 50 vagas para pessoas com deficiência, essas 50 vagas são divididas para todos os campos da UF. Entendeu? Não existe 10 vagas para bolsa para campus. Entendeu? Então, enfim, esse total de vagas eu não sei te dizer nem quantos campos. Eu tenho isso lá no mensal, mas de cabeça eu não sei. Tá? Bom, eu não tenho muito o que acrescentar, mas do ponto de vista da biblioteca, a gente também tem que reconhecer que é muito escasso material acessível. A biblioteca mesmo não tem porta acessível, até atravessar esse corredor. Uma pessoa cadeirante, com muleta, tem muita dificuldade. E também as outras deficiências e outras necessidades especiais, né, são muito difíceis. As estantes da biblioteca são muito altas e isso tudo é questões que a gente precisa reconhecer como debilidades e fraquezas para construir políticas de acessibilidade. Mas ainda assim, graças ao trabalho da Cristina no núcleo de acessibilidade, a gente tem alguns equipamentos de apoio à leitura para pessoas cegas. Tem uma lupa, tem leitores, tem uma salinha ali para acessibilidade, mas é muito pequeno ainda e falta também treinamento de pessoal. Por exemplo, na biblioteca ali não tem ninguém que saiba falar Libras, não tem ninguém, e a gente acaba atuando muito pelo bom senso, né, pela nossa sensibilidade, mas de fato falta muita política de acessibilidade dentro da UF, tanto em Campos, como o Cássia bem falou, na UF inteira, Niterói, Graguatá, na reitoria, em todos os lugares. Mais alguma pergunta? Sim, eu só um complemento que eu não sei. Se em relação a SPM, teria como uma forma de ser reconhecido no CCC, se esquece o SPM, ou não teria essa forma? Vai ter maior reconhecimento no meio científico acadêmico, ter muito reconhecimento. Não tem TCC, não tem SPM para conversar, mas tem DOI, a gente está providenciando isso para as teses e dissertações já tem. Ah, tá. Boa noite, eu sou Rafael, do último período, né, de Ciências Sociais, se Deus quiser. Sou bacharel,
que é acho que uma resistência aqui, né, porque a maioria entra na licenciatura. E eu fiquei com uma questão, assim, que aí eu fiquei na dúvida, que eu vou direcionar a Kátia, sobre essas pontuações que você fez sobre o Reúne, né? Do abstrato, do que é construído, do projeto que é construído, do que é implementado na prática. Eu tive a oportunidade, né, de conhecer o projeto da UFOP, em Ouro Preto, e a outra realidade, assim, né, de implementação. E aí eu queria saber se nessa pesquisa vocês levam em conta essa diferença, né, de implementação de um lugar para outro, de por que em alguns lugares deu certo ou mais certo do que em outros lugares. Outra questão é para parabenizar a pesquisa do Túlio, que eu achei maravilhosa, sensacional nesse momento, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa mostrar o que a universidade está fazendo para bater de frente com tudo que está acontecendo. E eu queria deixar uma questão para a mesa, assim, no geral, que eu vou tentar formular ela rapidamente, mas ela é bem complexa, assim, né? Olhando todo esse novo perfil, porque eu acho que desde a primeira mesa a gente está falando desse novo perfil da universidade pública, essas novas pessoas, essas pessoas que evadem por questões financeiras, mas não só, porque não se sentem pertencentes, porque esse espaço ele é construído de uma forma etnocêntrica, nós das ciências sociais sabemos disso, né? Como os métodos são construídos, como a cobrança é construída e como toda essa construção mesmo metodológica e de N formas impacta num estudante, por exemplo, que vem de uma escola pública, pobre, que nunca teve esse tipo de acesso, e aí chega aqui, você tem que entrar num outro ritmo de leitura, de produção e N coisas, e assim, eu acho que a universidade ela está mudando, né? Ela está passando por uma reforma estrutural que, enfim, tem seus lados, e inclusive a partir do ano que vem poder ter um mestrado EAD, isso são impactos que vão mudar essa universidade, né? E se vocês veem como não só a implementação essa popularização da universidade, como esses novos impactos, como é o futuro da universidade, se vocês conseguem imaginar isso. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, como é que é o seu nome? Rafael. Rafael. Eu até, assim, sugiro, aliás, que você e todo mundo aqui que tiver interesse, a pergunta que você me colocou, né, essa questão do Reúne, a gente sabe que, assim, provavelmente, eu realmente assim, não posso falar com um estudo de causa, porque realmente eu não me aprofundei, tá? Então, até por isso que eu tentei, assim, me manter o mais neutra possível aqui, sem críticas, enfim, mas eu te sugiro ler a dissertação de mestrado da minha colega, né, do núcleo pedagógico, da Michelle, que ela é uma dissertação recente. Ela fez um trabalho muito aprofundado nessa questão do Reúne, ela traz ali um olhar bem bacana, então acho que se você tiver a oportunidade, assim, de, sabe, ter um pouquinho mais, assim, para você ter um pouquinho mais de base, assim, porque a Michelle, ela fez esse trabalho, até o título do trabalho dela é Filhos do Reúne, né, Filhos ou Órfãos do Reúne. Ela tem esse trabalho, assim, bem aprofundado. Então, assim, hoje aqui, por exemplo, na mesa, eu não me arrisquei muito a fazer nenhum tipo de crítica, nem a favor nem contra, porque realmente, assim, eu não me aprofundei, né, na questão do Reúne. Assim, eu acredito, sim, que tenha muitos locais que devem ter dado certo, com certeza, né? Mas a gente também sabe das falhas, das coisas que não funcionam na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas, se te serve assim como uma sugestão, eu te sugiro você ler o trabalho da Michelle, a dissertação de mestrado dela. Acredito, eu não sei se já está disponível na biblioteca aqui da UF, mas ela fez na UENF, então assim, é um trabalho muito importante, de muita relevância, muito peso. Eu te sugiro dar uma lidinha lá, porque você vai... Mas o recorte é só da UF ou ela faz do Reúne mesmo? Olha, ela faz da UF. Mas é um olhar assim, bem interessante, porque é um trabalho aprofundado. Então, acho que você vai gostar do trabalho dela, assim, entendeu? Que aí você tem também, assim, mais um olhar, mais uma visão, mais uma posição, né? Eu sei que a gente também não pode apenas só apontar críticas, né? Assim, só apontar o que não deu certo. É importante também fazer esse movimento de olhar sempre também o que deu certo, né? Afinal de contas, nada é perfeito, né? Sim, com certeza, né? Mas no momento, assim, eu te sugiro primeiro essa leitura, assim, certo? Tá ok? Bom, a pergunta do Rafael é bem difícil, mas principalmente porque, digo por mim, eu frequento a universidade há 10 anos, por sinal também sou filho do Reúne. Eu entrei na universidade em 2009, na UFRJ, um curso de expansão. E também vejo isso acontecendo, né? Essa bagunça toda acontecendo. Eu também sou essa bagunça. Eu também...
e acabo me confundindo nisso. E é muito difícil falar sobre futuro, como disse o Carlos Eugênio, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode chegar um meteoro e nem ter mais tudo isso. Mas o que eu gostaria que fosse a Universidade do Futuro, pensando até na fase do Florestan, eu acrescentaria, eu diria, espero que a universidade seja mais interdisciplinar, seja mais tecnológica, seja mais diversa, seja mais plural, seja mais democrática e mais capaz de intervir na sociedade. Acho que ele falou tudo, né? Bom, a gente agradece muitíssimo, né, a participação de vocês, agradece muito também a participação da plateia, dos que permaneceram. Eu queria aproveitar só para responder também, né, já minha fala de encerramento, mas eu vou aproveitar e responder ao Rafael em relação a essa questão do pertencimento. Eu acho que existem muitos fatores que fazem com que um jovem estudante se sinta, ou não são jovens, né, porque nós também temos estudantes aqui de outras faixas etárias, por mais que uma porcentagem mais reduzida, mas que se sintam esse pertencimento ou não na universidade. Eu acho que essas pesquisas, nós temos pensado muito, né, a questão do currículo. Eu tenho participado em Niterói de um processo de reelaboração das diretrizes das licenciaturas da UF, e a gente tem pensado muito, alguns por demandas do governo, outras por necessidade nossa mesmo,